Vamos passar limpo, então, a lista agora de que estado está com cada candidato já definido. Então, começando aqui, Flórida vai para Donald Trump. 30 delegados, 30 votos do colégio eleitoral. Agora sim. Temos aqui nossa primeira projeção, a Flórida confirmada com seus 30 votos eleitorais para Donald John Trump. Seguindo adiante, a gente está de olho também no Alabama, também, que foi para Donald Trump, sem surpresas. Nada aqui tem surpresa, de fato, para os nossos espectadores. Até agora tudo no script. Oklahoma, em cima do Texas, também trazendo votos eleitorais importantes aqui para a contagem de Donald Trump, confirmando, assim como o estado de Missouri, no meio ali no coração da América. Quase no meio oeste ali já dos Estados Unidos. A gente já tinha trazido os nossos dois os nossos estados aqui que inauguraram os trabalhos aqui, Indiana e Kentucky, já devidamente pintados de vermelho. E logo abaixo, Tennessee, terra de Elvis Presley, né, onde o rei do rock, ele foi, enfim... Surgiu para o mundo. Surgiu para o mundo, ali em Memphis, Tennessee, tantas cidades bonitas aqui nesse estado. Além da Virgínia Ocidental, o estado carvoeiro, principalmente, confirmando ali o favoritismo de Donald Trump. Só que Kamala Harris também ali somando pontos na coluna dela no Nordeste americano. Região da Nova Inglaterra, que tradicionalmente é democrata. Então, por isso que a gente está falando aqui que não tem surpresas. Vitórias confirmadas já em Vermont, Massachusetts e Maryland também. E Delaware, o estado do atual presidente Joe Biden. Muita gente esquece que ele é presidente, mas não. Ele, inclusive, confirmou a presença dele, certo? Na apuração democrata, junto à candidata democrata Kamala Harris, ali na Universidade de Howard, universidade que ela se formou no ano de 1986. Então, todos os correligionários, aliados e familiares de Kamala Harris e Joe Biden ali presentes nesse momento de tensão total e absoluta. Mas onde realmente importa, onde a parada vai ser decidida, e a gente quer dar aqui todos os holofotes, realmente, depois da Flórida ter sido confirmada, como a arte é muito bonita e foi muito bem produzida aqui pelo timaço da Jovem Pan, vamos deixando aqui o enfoque da Flórida confirmada por um tempinho. Peço aí para a nossa produção, na figura do nosso diretor Diego, já seguir projetando. Aê, que beleza! Seguindo adiante, Jovem Pan trazendo essas inovações aqui e bebendo na melhor fonte aí das apurações americanas, que é esse espetáculo apaixonante. Mas eu sugiro que a gente retome aqui então, Fabrício, por que não? Nos estados como Virgínia, a gente teve confirmação, André, eu vou até fazer uma correção aqui, não foi de Delaware, Delaware ainda não pintou. Opa. Quem pintou foi o Distrito de Colômbia, Washington, que é tradicionalmente também democrata, né? Obrigado pela correção, porque realmente aqui, diante do mapa, essa região, cuidado, deixa comigo. Olha só. Mas sim, Delaware ainda está zerado, pelo visto. Muito bem Mas também são 3 votos no colégio eleitoral, é pouquinho, que é o mesmo número de votos no colégio eleitoral também de Washington. Aí, para a gente explicar até aqui para a nossa audiência por que o Distrito de Colômbia, Washington, tem 3 votos. Ficou estabelecido isso, que por ser ali o Distrito Federal, digamos assim, eles teriam o mesmo número de votos no colégio eleitoral que os menores estados americanos. É por isso 3 votos para Washington, embora seja uma cidade bastante populosa, né? Embora o Distrito de Colômbia, né, que é como conhecido a capital de Washington, D.C., não tem a condição de ser um estado. Realmente é um distrito e até por não ser um estado, ela não tem representação no Congresso. Tem sim uma prefeitura, tem todas ali os serviços públicos em torno da cidade, que é gerido municipalmente, por assim dizer, para facilitar a compreensão aqui da nossa audiência, mas está garantido. Inclusive, acho que é a maior margem dos democratas disparada, deve ser algo acima de 90%. Lá os republicanos não se criam, é onde os republicanos e Donald Trump costumam se referir como o pântano de Washington, D.C., né? O equivalente seria a nossa Brasília querida. Mas a gente já vê as apurações começando também no Texas. Será que já temos algum resultado no Texas? A gente se aproximando, não, ainda está muito cedo. Tem Dallas, para dar uma olhadinha. Se a gente puder dar uma olhadinha na cidade de Dallas, também confirmando o favoritismo de Kamala Harris. Normalmente, os centros urbanos principais do país ficam com os democratas. A questão é tentar reduzir essas margens que são dessas cidades que são muito populosas e com uma densidade populacional relevante, com os estados com menor densidade populacional, que são os rurais. E, geralmente, o Texas, que, inclusive, tem uma disputa pelo Senado acirradíssima. O senador Ted Cruz, que foi o oponente de Donald Trump na primária republicana de 2016, lutando pela sua sobrevivência política, é uma das grandes disputas aí no Senado, que a gente vai estar acompanhando também. Eu proponho que a gente dê uma olhada aqui, se você... Pode clicar na Carolina do Norte? Vamos para lá, que é um swing state importante também, está atualizando.
54,9% para Kamala Harris contra 44,1% para Donald Trump. Ainda resultados que estão sendo preliminares, vamos dizer assim. Pode ter virada. A expectativa é de um resultado bastante apertado por lá, né, André? Exatamente, Fabrício. Só para... A gente precisa fazer uma análise aqui mais profunda de conforme os resultados forem surgindo. Eu acho que a Carolina do Norte... Acho não, é importante a gente reforçar aqui que a Carolina do Norte tem essa tendência de anunciar antes os votos feitos de forma antecipada também. Os votos que foram realizados hoje, no dia da eleição, nessa noite, nesse dia inteiro de 5 de novembro, geralmente vem ao final e é aí que os republicanos podem ampliar suas margens. Por isso que Kamala Harris largando na frente não quer dizer muita coisa, sinceramente. A gente ainda tem que resguardar qualquer... Não pode cravar nada aqui. Isso vale para todos os swing states. Vale para tudo. Talvez a Geórgia, a Virgínia, a gente vê também, olha que a joia da coroa começou a aparecer, o pontilhado ali na Pensilvânia. Vamos para lá? Se você tem essa coragem, olha só. Pittsburgh também. Dando larga vantagem para Kamala Harris. E aí tudo também bem esperado nesse sentido. O condado de Allegheny, onde fica a cidade de Pittsburgh. Kamala Harris largando com impressionante 72,7% dos votos, até aí previsto também. Os democratas precisam levantar a performance deles nos centros urbanos e os republicanos compensarem isso nos condados rurais. Mas ainda está muito cedo. É o único condado que deu as caras nesse exato momento. Vamos dar uma passadinha em outro swing state, André, que já está começando a pintar aqui também, que é o Michigan. Opa! Olha só. Vamos que vamos. Pertinho aqui de Detroit, né? O estado que tem... o apelido do estado é o Wolverine State, né? O estado Wolverine. E a gente está vendo que Michigan é fascinante a gente trazer, que Michigan sempre foi um terreno fértil para todo tipo de atraso. Realmente aquela várzea de realmente demorar, apurações arrastadas. Mas Michigan, talvez, dos swing states, Fabrício, foi o que mais teve uma reformulação geral na forma de apuração dos seus votos. Realmente teve uma revolução nesse sentido. E a tendência é que a gente não demore dias e até semanas para poder ter acesso ao resultado final. E na medida que esse mapa de Michigan, na região dos Grandes Lagos, né, da Great Lakes, essa região toda, a gente vai estar trazendo aqui também com um enfoque em Detroit, em Flint, Ann Arbor, Grand Rapids e todos os subúrbios em torno desses estados. Lembrando que foi condados, melhor dizendo. Aqui em Grand Rapids que ontem o Trump encerrou a campanha eleitoral dele. Os agregadores de pesquisa apontam 1 ponto percentual de vantagem para Kamala Harris no Michigan. Claro, há margem de erro. Aí a gente está falando de pesquisas agregadas, então é um compilado de pesquisas. Possivelmente esse deve ser um dos swing states que acaba indo para o lado democrata, mas ainda é muito cedo para a gente falar de qualquer resultado. Vamos trazer o Fábio Piperno para a nossa conversa, André? Com o maior prazer. Não sem antes eu só trazer aqui, reforçar que Michigan e Wisconsin, também dois dos swing states, dos estados mais cobiçados e desejados por Trump e Kamala Harris, eles são os estados normalmente mais misteriosos, mais difíceis. Isso sem mencionar Nevada, tá? Nevada é um estado quase que mal assombrado no quesito apuração. Mas são estados muito difíceis de preverem. São, assim, disparado, anos-luz à frente os estados que nas últimas eleições tiveram apurações, na verdade, previsões através de pesquisas que foram completamente furadas e que a bigorna da realidade se impôs. E o resultado final foi completamente diferente. Exatamente. Bom, vamos chamar agora o Fábio Piperno, são 10 horas e 12 minutos. Você está acompanhando a programação especial da Jovem Pan News dessas eleições americanas. Piperno, queria te perguntar o seguinte, a gente está vendo aqui já esse mapa começando a ser pintado e Donald Trump vencendo já em vários estados americanos. Agora, nos últimos anos, ele foi alvo de vários problemas com a justiça, mas ele parece ter uma característica muito peculiar, é quase como uma massa de pão, né? Quanto mais batem nele, mais ele tem crescido ali entre o eleitorado republicano, não é isso? É o antifrágil, como dizem, Piperno? Olha, então o negócio, ele também encarna o anti uma série de coisas, né? E uma série de valores defendidos pelos democratas, né? É impressionante a quantidade de processos, inclusive a questão do 6 de janeiro, mas mesmo assim, até por aversão aos candidatos democratas, os pontos, enfim, as plataformas do partido, metade praticamente do eleitorado americano acaba então votando nele. Agora, vejam,
é importante sempre a gente lembrar o seguinte, no voto popular, das últimas 8 eleições, os democratas ganharam em 7, né? Então, é claro que se o Trump vencer também no voto popular, seria uma proeza em tanto, coisa que ainda está muito distante hoje, né? A gente tem que esperar um pouco mais, aliás, bem mais. Agora, eu queria chamar a atenção para uma coisa, para um detalhe que o André lembrou quando ele falou da Jill Stein lá atrás. Na Carolina do Norte, a Jill Stein e os outros 2 candidatos da Nico, nesse momento, eles somam 0,8%. Vejam, em um estado que pode ter uma eleição tão apertada quanto a Carolina do Norte, esse 0 ponto qualquer coisa pode fazer muita diferença no final. Nas 2 últimas eleições, nós vimos situações em que, em alguns estados, a eleição se definiu por 0,2. Lembrando que naquela eleição de 2000, quando Al Gore perde a eleição na Flórida, que acabou sendo o estado decisivo para a vitória de George Bush, ele perdeu por cerca de 500 votos. Então, vamos também olhar com lupa o quanto esses candidatos pequenininhos vão amealhar nesses swing states. Ficar de olho exatamente nisso aí, Piperno. Aliás, vamos ficar de olho em muitas coisas aqui ao longo dessa cobertura. Muito obrigado pela sua participação. Você que está com a gente aqui desde o 3 em 1, já fez uma escala de trabalho bem longa. Até a próxima, Piperno. Até a próxima. Bom, vamos chamar agora a professora Bárbara Mota, que está aqui acompanhando com a gente também essa cobertura especial. Ela é professora de Relações Internacionais, vai trazer muita análise, muita opinião aqui também na Jovem Pan. Professora, primeiramente, boa noite. Queria começar te perguntando o seguinte, Fábio Piperno estava falando agora desses candidatos nanicos. Como é que isso acaba acontecendo nos Estados Unidos, que há um espaço para esses candidatos num país que é praticamente um sistema de bipartidarismo, né? Que é concentrado em republicanos e democratas, mas ainda assim acabam surgindo esses outros nomes que eventualmente mudam o rumo das eleições. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Marinho. Sim, sem sombra de dúvida. A gente acaba concentrando as nossas conversas em torno dos republicanos e dos democratas, mas existem outros partidos nos Estados Unidos. Existe o Partido Verde, existe o Partido Libertário, enfim, existem outros partidos que acabam apresentando, em algumas circunstâncias, candidatos à presidência. Mas ainda assim, esses candidatos à presidência, por mais que eles possam amealhar, para utilizar a mesma expressão, alguns votos, eles possam servir como uma espécie de voto de protesto, digamos assim, esses outros candidatos acabam sendo extremamente secundários do ponto de vista das eleições. As eleições elas acabam se circunscrevendo em torno desses 2 partidos, que são os 2 principais partidos nos Estados Unidos, os republicanos e os democratas. Então, é interessante a gente ficar de olho nesses outros candidatos, nesses outros partidos, mas para a gente ter um pouco a noção de quais são as demandas, de quais são os receios, de quais são as principais questões propostas pela sociedade norte-americana. Mas, ainda assim, do ponto de vista da eleição, eles acabam não tendo grande expressividade. E é nisso que a gente vai ficar de olho, nessa expressividade de vários candidatos. A professora Bárbara Mota já vai voltar com a gente aqui para responder mais perguntas. A gente está de olho no mapa, não é isso, André? Vários estados em disputa, por enquanto. 90 votos no colégio eleitoral para Donald Trump já garantidos. 27 para Kamala Harris. O número mágico é de 270. Quem chegar lá primeiro é o novo presidente dos Estados Unidos, mas claro, ainda tem muita coisa para a gente ficar de olho nessas eleições. Urnas fechando ainda em vários estados, muita apuração para ocorrer. O André Marinho está de olho em tudo isso, vai trazer agora para a gente atualizações no nosso mapa eleitoral, não é isso, André? É isso, meu querido Fabrício Natsky, já te convocando aqui também para ficar aqui ao meu lado, na medida que a gente for trazendo aqui os condados-chave, condados que realmente têm uma capacidade de prever o comportamento eleitoral mais amplo a nível estadual. E vamos voltar a Geórgia aqui ainda, certo? Agora, eu havia mencionado, na medida que, se você perceber, aqui, vamos para cá, por que não? O condado de Fulton, Kamala Harris, com uma vantagem bem expressiva, ela nesse exato momento vem com 71,1% dos votos adiante. A gente tem que olhar os condados fronteiriços, a imediação, a mancha azul, que ela precisa realmente turbinar para poder ter uma margem saudável a nível estadual. Antes da gente falar aqui
desses outros estados. O condado de Clayton, ela segue adiante aqui também, já tem uma apuração bem avançada. Se a gente seguir ao lado do condado de Fulton, retomando aqui o condado onde fica a cidade de Atlanta, ao lado o condado de Douglas, né, também, ela com uma margem expressiva, 65,9%. Ao lado, o condado de Cobb, decisivo também, um pouco mais próximo, 57%, Kamala Harris, 42%, Donald Trump. O condado de Fulton estamos de volta. Aqui um pouquinho mais à esquerda do mapa, a gente vê o condado de Gwinnett, agora sim, cada vez mais perto. Eu suspeito, eu vou fazer aqui, na medida que a gente for distribuindo a bola aqui, Fabrício, acho que vale a pena a gente fazer a comparação com as margens. 2020, como que Biden performou nessa região metropolitana de Atlanta e como Kamala Harris está performando nesse exato momento, e porque isso é realmente muito indicativo do que a gente vai ver adiante. Então, essa mancha azul precisa ser turbinada por Kamala Harris e volto a dizer, esse pequeno condado aqui de Baldwin, Donald Trump, 51,4%. Realmente um condado com pouca densidade populacional, população negra grande, e Donald Trump adiante. Biden venceu por pouco mais de 1% dos votos, e isso também é indicativo de uma performance bem vigorosa de Donald Trump, pelo visto, no estado da Geórgia. Se a gente clicar aqui novamente, já... Opa! Vamos ver de novo, a gente já traz aqui os números, a contagem na Geórgia. André, rapidamente, para a gente comparar com 2020. Você tem aí? Porque temos sim. Opa, vamos lá. 71,1% dos votos para Kamala Harris até o momento, 214.049 até o momento, contra 28,1% de Donald Trump. Em 2020, Joe Biden ganhou com 72,65% dos votos, 381.144 no total, contra 26,16% de Donald Trump, 137.240. Por enquanto, essa vantagem está reduzida. Os democratas não estão conseguindo replicar o que aconteceu em 2020. Claro, ainda tem urna para ser apurada, né? Então, tá cedo para a gente cravar qualquer coisa. E percebam aqui a diferença tão modesta, que é o que o Fabrício acabou de citar, mas modesta só na superfície, porque qualquer diferença pode ser absolutamente decisiva e qualquer porcentagem, por menor que seja, pode ser o que acabe liquidando a fatura para um dos lados. Então, é aquilo que a gente vem dizendo aqui, trazendo para a nossa audiência ficar super atenta, margem, tendência, tendência e margem. E a margem, pelo menos no condado de Fulton, nesse momento, eu preciso que você me diga, a gente vai estar trazendo aqui qual é o avançar da apuração no condado de Fulton. Quantas urnas já foram apuradas nesse exato momento? Vamos trazer esse dado já. É interessante a gente olhar também para o passado em geral no estado da Geórgia. Vamos lá. Porque, olha só, em 2020, o Joe Biden ganhou realmente com uma vantagem muito apertada, 49,47% dos votos contra 49,24% dos votos de Donald Trump nesse estado da Geórgia. Isso aqui é uma diferença, a gente está falando, 2.473.000 votos para Biden na ocasião, contra 2.461.000 votos para Donald Trump. 12 mil de diferença. Em termos de porcentagem, menos de 1%? Menos de 1%. A gente está falando aqui de 0,23% de diferença. Agora, é interessante porque em 2016 a vantagem do Trump foi muito maior ali. Ele teve 50,38% contra 45,29% de Hillary Clinton. E em 2012, também uma larga vantagem dos democratas, o Mitt Romney na ocasião, com 53,3% contra 45,4% do Obama. Ou seja, esse é um estado que se apertou muito nos últimos anos. Sem dúvida alguma. Teve uma guinada mais à esquerda, mas eu sugiro... Lembra do nosso amigo Duval? Certamente. Lembra do amigo Duval? Estamos falando, claro, do condado de Duval de Jacksonville. Se a gente retomar aqui, a Flórida, como a gente já trouxe para vocês, já fizemos a projeção oficial aqui da nossa Jovem Pan News, cravando a Flórida e os seus 30 votos eleitorais para Donald Trump. Apesar disso, não é que a gente já tem toda a apuração finalizada por lá. Se a gente se aproximar do condado de Duval, lembrando, o estado da Geórgia jamais vota, jamais vota à esquerda de Duval, certo? Então, 49,% Donald Trump por meros 0,1% dos votos. Isso pode trazer... Opa, a gente subiu, inclusive, tem mais um estado que a gente pode trazer para a coluna de Donald Trump. Esse também, dentro do script aqui, subindo a contagem, 99 Donald Trump contra 27 de Kamala Harris. Tem muitos estados ainda que são garantidos, né, Fabrício, para os dois, que a gente ainda vai estar pintando, no caso... Carolina do Sul, South Carolina. Quem é que 9 votos no colégio eleitoral. Um estado onde Nikki Haley, a principal opositora de Donald Trump na primária republicana de 2024, foi a sua embaixadora nas Nações Unidas durante o mandato de Donald Trump, de 2016 a 2019.
Ela foi governadora aqui da Carolina do Sul, mas o Donald Trump aqui é popstar, realmente era barbada, sinceramente. E ele confirmando o favoritismo amplo, bota também os preciosos votos eleitorais, os 9 votos eleitorais da Carolina do Sul, na coluna vermelha, na coluna republicana. E cada voto importa nessa disputa acirradíssima. Vamos chamar aqui o professor Manuel Furriela, que está com a gente também nessa cobertura. Professor, a gente está vendo aqui a maior parte das profecias, vamos dizer assim, se realizarem. Então, por enquanto, todos os estados indo dentro do previsto. Uma apuração apertada na Geórgia, os republicanos ganhando onde a gente já imaginava que eles iriam ganhar, vantagem de Kamala Harris diminuindo na Carolina do Norte, agora 51,6 a 47. Nesse cenário tão apertado, você acredita que tem espaço para surpresas hoje à noite? Bom, acredito que não. Acho que vão se confirmar as pesquisas. A gente está seguindo essa tendência nessas apurações que vocês têm apresentado. E as pesquisas nos Estados Unidos, geralmente, elas não erram, né? Então, você tem ali uma consolidação muito grande, um processo que ele é consolidado, ele é demonstrado não só nas pesquisas eleitorais, mas também por conta da imprensa, do acompanhamento que faz nos estados. Então, eu acompanhei muito de perto esse tipo de questão nos últimos dias e havia uma tendência, né, em várias das regiões a favor de um ou de outro candidato. Aí também torna mais difícil a gente saber quem vai vencer, né? Então, há uma tendência um pouquinho mais clara em alguns aspectos a favor de Donald Trump, mas por conta da margem apertada, a gente ainda não tem como saber quem vai vencer. Então, a surpresa não tem sido a apuração, por conta de seguir muito mais essas tendências que eu mencionei, não só de pesquisas eleitorais, mas do acompanhamento que a imprensa fez estado por estado, mas a surpresa pode vir por conta de quem vai sair vencedor. E essas questões também mostram a divisão da sociedade americana, e eu acho que em 3 pontos principais. A questão de costumes, né? A gente tem aí o aborto como um dos grandes temas que foi tratado nos Estados Unidos, continua uma questão quente, de bastante debate o país afora. A questão da imigração, Donald Trump com um discurso muito forte contra a imigração ilegal, mas também tendo muitos votos a favor dele por conta dos imigrantes legais, ou seja, aquele que se torna efetivamente um cidadão americano tem favorecido o Donald Trump. E também a questão econômica, Donald Trump trazendo o ponto aí a seu respeito, favorecendo as lembranças que os americanos têm pré-pandemia, onde a economia também ia bem como vai agora, mas o poder de compra dos norte-americanos muito mais favorecido naquele momento do que no momento atual. A favor de Kamala Harris tem, nesse aspecto econômico, a economia americana que vai bem, desemprego baixo, mas o poder de compra muito reduzido. O impacto inflacionário dos anos pós-pandemia fez com que o poder de compra, ou seja, os americanos, tenham uma capacidade financeira mais reduzida. Além de outros aspectos relacionados à taxa de juros de empréstimos, onde a economia americana também roda bastante sendo financiada, isso vai contra a Kamala Harris. Então, acho que essas 3 divisões, elas explicam bastante esse processo eleitoral tão acirrado, voto a voto.